E dando continuidade à comemoração do mês da mulher, nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje para falar de saúde emocional da mulher, a terapeuta sistêmica Elisséia Trindade. Elisséia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no programa Bora MT. É uma honra, obrigada pelo convite, estar aqui ao seu lado é uma honra. Prazer é todo nosso do programa Bora MT. E a primeira pergunta para a telespectadora de casa é: o que leva a mulher a desenvolver uma doença emocional ao longo da vida? Marcelo, muitas vezes a mulher hoje, ela passa por situação de algo que já vem sendo construído por toda a sua vida. Então nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós vivemos. Então falar de saúde emocional é importante nós olharmos um pouquinho para trás, ainda lá na infância, porque essa construção é feita de 0 a mais ou menos 7 anos, né, segundo a psicanálise. Tudo aquilo que foi ouvido, tudo aquilo que foi percebido, tudo aquilo que foi vivido por essa mulher e pelas crianças de forma geral, constrói a personalidade dela. E se nessa infância essa mulher ela não teve, ela foi negligenciada de alguma forma, não teve a atenção que deveria, isso faz com que o seu lado emocional fique enfraquecido. E aí essa criança que passou por isso vem para a vida adulta e se torna uma mulher hoje, por exemplo, dependente emocional. Porque ela aprendeu lá atrás, e quando eu digo isso, eu não quero colocar culpa em ninguém, mas ela aprendeu muitas vezes a silenciar, ela aprendeu a desconsiderar aquilo que ela sente, ela aprendeu a ajudar todo mundo, a fazer tudo por todos e colocá-la em segundo lugar, em segundo plano. E com isso foi se sentindo de uma certa forma mais vulnerável, porque é da natureza da mulher também essa vulnerabilidade. E quando ela não faz esse movimento de cuidar e de olhar para as questões íntimas, para aquilo que é necessário que ela cuide dela, ela vai se tornando mais frágil. Então você teve aí o quadro, né, que falou sobre o feminicídio. Então hoje a gente percebe que essa mulher, ela ficou de tal forma enfraquecida emocionalmente, que a gente fala assim, essa doença emocional, que ela não consegue nem se dar conta do tipo de relacionamento que ela está vivendo. E isso faz com que esses números só aumentem, porque muitas vezes a mulher, ela não está sendo trabalhada aquilo que precisa ser feito internamente. Porque tudo que ela viveu na infância gera trauma, e o trauma fica no corpo dessa mulher. Então, às vezes, ela reage de uma forma mais explosiva, ela se torna mais agressiva, mais estourada, mas isso é só um reflexo de algo que ela já vem trazendo por toda essa vida e que vai refletindo nos relacionamentos que ela vai tendo hoje, e a gente vai observando tantas histórias tristes, né, que nós temos visto de relacionamentos. Elisséia, tudo isso aí está baseado na base familiar da mulher, né? Tudo está ligado lá atrás, como ela foi criada através de seus pais, ou até sem os pais, por irmãos mais velhos, ou por terceiros parentes mais distantes, se estava no seu eito familiar ou não. Tudo isso aí, essa base é muito importante, né? Sim, porque lá, quando criança, que essa menina aprende a desenvolver a autoestima dela, por exemplo. E a mulher que não tem autoestima, ela se torna uma mulher dependente emocional. E é muito comum nós vermos nesses relacionamentos, né, trazendo esse mês da mulher, esse caso de feminicídio que só aumenta, a gente vai observando que essas mulheres, elas não tiveram essa base e não conseguiram ter um campo emocional saudável. E aí entra a depressão, entra a ansiedade e vários outros, porque as emoções, quando elas não são trabalhadas e não são tratadas, elas refletem inclusive em doenças físicas. Nós temos estudos que fazem essa ligação do emocional com o corpo físico, por exemplo. Então, determinado órgão que adoece, quando a gente vai ver o histórico dessa mulher, ela passou por conflitos emocionais repetidas vezes, que fez com que isso afetasse aquele tipo de órgão da mulher. Então, é fundamental que as mulheres, elas possam tirar tempo para si, criar o hábito de olhar para si diariamente, para poder desenvolver o emocional, para poder fortalecer esse emocional, vamos dizer assim.
Elisséia, de que forma as emoções não expressadas pela mulher podem afetar a sua mente e principalmente o seu corpo? Sim, é isso que eu trouxe, né? Quando ela fica guardando, por exemplo, né? A mãe, a dona de casa, a esposa, a namorada, que muitas vezes recebe algum tratamento agressivo e ela não consegue se posicionar, colocar aquilo que ela sente e vai guardando. Tudo que ela vai guardando, de alguma forma, vai ter que sair desse corpo. Então, se não sair através da fala, vai sair através da doença. Então, doenças, por exemplo, do trato uterino, como endometriose, como cistite, várias doenças que são ligadas à mulher, nódulos mamários, tudo isso está relacionado a conflitos emocionais que já vêm se repetindo, situações que vêm se repetindo por toda a vida e que não foi tratado, não foi liberado, não foi resolvido e vai desaguando no corpo da mulher. Então, boa parte dessas doenças hoje está relacionada à parte emocional que desencadeia no corpo e na mente da mulher. Sim, hoje já tem muitos estudos mostrando isso, que o conflito emocional que não é resolvido, que ele, vamos dizer assim, ele entrou. Vamos dizer que esse conflito entrou. Ele vai ter que sair de alguma forma. Se não sai pela fala, por uma solução verbal, vai acabar saindo através de doenças. Por isso é a importância da mulher sentar e conversar, expor, né? Passar aquilo que ela está sentindo, seja para o seu esposo, seu familiar, para o seu ente querido, filhos, etc., para que ela possa realmente se livrar dessa questão que vai corroendo por dentro, né? Sim, é fundamental que a mulher tenha esses grupos de apoio, seja de amigas, seja algum grupo, vamos dizer, religioso, algum grupo de escola, algum grupo, porque vamos fazer uma referência, por exemplo, do mundo animal. Quando um animal está sozinho, ele se torna presa fácil. Mas se ele está com um bando, é muito mais fácil para ele lidar, né, com os perigos. Então a mulher, ela está rodeada de outras mulheres, inclusive de confiança. Porque infelizmente hoje ainda há uma questão assim entre as mulheres que não são todas as mulheres que podem ali se contar, né? Mas que a mulher possa ter ali uma amiga, possa ter alguém de confiança onde ela vai compartilhando. E ao falar, ela aprenda a detectar os riscos que ela corre já no começo. Porque nos atendimentos terapêuticos, né, eu recebo muitas mulheres. E é impressionante observar como que as mulheres, elas não conseguem enxergar a agressão que elas estão vivendo dentro de casa. E por que chega no ponto onde a gente chega, esse número aterrorizante que aumenta a cada ano, e se tratando de violência contra a mulher? Porque essa mulher não conseguiu identificar lá no começo, porque ela já está com uma doença emocional, ela já está com um emocional abalado, um emocional disfuncional, e ela não consegue identificar no começo para poder já encerrar algo ali, né, para que aquilo não avance. E eles são tantos traumas que vão gerando trauma que vai deixando ela sem uma visão ampla do que está acontecendo. Sim. E vai desdobrando uma coisa em cima da outra e acaba isso vindo tudo de uma vez só, né? E não tem corpo e mente que suporta ter isso, né? Então a neurociência já vem trazendo muitas comprovações a respeito dessa estrutura cerebral. Então, por exemplo, se essa menina, ela viu violência dentro de casa, né, ou o pai com a mãe, ou o tio com uma tia, essa é a estrutura que fica criada dentro dela. Então, muitas vezes, essa percepção da mulher é, inclusive, que essa é uma forma de amar. Então, nós vemos muitas mulheres com dificuldade de sair de relacionamentos violentos porque ela aprendeu lá na infância, a partir da percepção e do olhar dela, que a agressão é uma forma de amor. Já imaginou amar faz mal ao outro? Nunca, né? Nunca. Amar é trazer aquilo que é de melhor que você tem no seu eu e contemplar essa pessoa, cuidar. Exatamente. Eu dou o meu melhor para o outro e recebo o melhor do outro também. E assim, esse relacionamento se mantém. O conceito do relacionamento é você casar para fazer alguém feliz, né? Equivocado esse conceito. Nós temos que casar para sermos felizes juntos. Eu contribuo com a felicidade do outro e ao mesmo tempo o outro contribui com a minha felicidade. Mas é fundamental, Marcelo, que eu já esteja feliz quando eu entro neste casamento.
Porque quando eu entro nesse casamento esperando que a outra pessoa supra as faltas que eu tenho da infância, está instalado um problema. Até porque essa pessoa te conheceu naquele momento, ela não sabe do seu passado, você não expôs esse passado, então ela vai passar a te conhecer ao longo da convivência, né, juntos, a partir daquele, sim, então, daquele momento. E vão aprendendo, né? Aprendendo junto também a se conhecer. Elisséia, quais são as práticas simples que podem ajudar uma mulher a cultivar mais saúde e equilíbrio emocional no seu dia a dia? Sim. Por que isso é importante e o que deve ser feito? Primeiramente, a autoobservação. Então, a mulher ela precisa se auto-observar. Observar em que momento que ela fica estressada, observar em que momento que ela fica triste, observar como é a forma dela se alimentar, observar principalmente os rompantes que acontecem. Então, a autoobservação, isso também requer o autoconhecimento, né? E a partir disso, tirar momentos para ela, estar em grupos de amigas, se for preciso procurar a terapia, colocar os pés no chão, muitas coisas é possível fazer. Colocar os pés descalços na terra, também já tem estudos falando que isso traz regulação hormonal, tomar sol, principalmente ter um tempo para ela se amar, para enxergar o próprio valor, né? Porque autoestima é enxergar o próprio valor. E Marcelo, quando uma mulher ela não reconhece o valor que ela tem, ninguém vai reconhecer. Primeiro você se valorize para que as pessoas possam te valorizar. Exatamente. E são atitudes pequenas, né? Não começa com atitudes grandes. Pode começar com atitudes simples, melhorando a sua alimentação, independente do poder aquisitivo. Tem muita gente esperando ter isso ou aquilo para melhorar. Não precisa, né? Não é necessário. São mudanças de hábitos, coisas pequenas, diárias, que faz com que a vida da pessoa mude. E o seu estado emocional, que é tão importante também. Ter prazer ao levantar e acordar com saúde, poder ter uma casa para limpar, um alimento para confeccionar, um marido para receber, né? Sair com as amigas, fazer atividades. Porque hoje tudo se esbarra em questão financeira, mas não é. Tem atividades simples. Fazer uma caminhada, você não precisa pagar nada. Fazer uma respiração profunda, que é tão importante. Nós não aprendemos a respirar direito. E hoje a gente vê as pessoas ansiosas que ficam nesse processo de respiração rápida. Então, aprender a respirar. Isso em casa você faz. Toma um sol, o sol libera vitamina D, eu chamo vitamina Deus. Vai para vitamina Deus, que isso aí vai melhorar também. Cultivar ali os seus animais, né? Cuidá-los, cuidar de uma planta, tudo isso valoriza a sua vida, mostra com que você esteja viva e que possa cuidar dos pequenos detalhes que vai acrescentar na sua vida de forma brilhante, creio eu. Sim, e principalmente, Marcelo, procurar fazer aquilo que é importante para você. Porque a mulher, ela foi ensinada a se dedicar demais. E não que ela não tenha que fazer isso, porque nós vivemos em sociedade, nós contribuímos uns com os outros. Mas abrir mão daquele momento que é dela, do que é importante para ela, só para atender a necessidade do outro, isso vai levá-la para o adoecimento. Como não tem como não dedicá-la? Ela que é esposa, é mãe, é funcionária, né? Tem que cuidar da casa, das atividades, tem que se cuidar. Então, realmente, ela tem que se desdobrar. Então, ela tem que realmente colocar tudo em ordem e seguir a vida e se valorizar. Eu acho isso muito importante mesmo. Sim, é isso. Mas, Elisséia, quero agradecer a sua participação aqui no programa Bora MT. Foi um prazer tê-la aqui. Convido para estar aqui mais vezes conosco. São informações preciosas e realmente nesse mês que se comemora o mês da mulher, o mês de março, são informações que vai levar a telespectadora do Bora MT a reflexões que possa verdadeiramente mudar a sua história de vida. As suas considerações finais, por gentileza. Mulher, olhe para você, cuide de você, dê atenção para os seus sentimentos, não se coloque em segundo lugar. E principalmente se ame, porque quem não se ama não ama ninguém.